Vivemos uma civilização da imagem. Numa época em que se busca reduzir o acontecimento à sua imagem, ao invés de explicá-lo e contextualizá-lo historicamente. Com esse objetivo, desenvolvemos uma proposta de trabalho com imagem que utiliza a imagem como fonte para a construção do conhecimento. Para isso, propomos uma leitura em 3 passos. Passo número 1. Apresentar ao aluno uma imagem, fotografia, pintura, gravura, caricatura, etc., sem qualquer legenda ou crédito. A seguir, pedir a ele que observe a imagem e, antes de qualquer coisa, descreva livremente o que está vendo. Nesse passo, usando esta imagem como exemplo, sugerimos perguntar: quem são os personagens em primeiro plano? Como estão vestidos? O que estão fazendo? E o personagem ao fundo, quem é? Por que grita? Qual é o significado deste grito? Professor, a intenção é permitir que o aluno associe o que está vendo às informações que já possui, levando em conta, portanto, seus conhecimentos prévios. Passo 2. Buscar, juntamente com os alunos, o máximo de informações internas e externas à imagem. Para obter informações externas, sugerimos perguntar: quem é o autor da imagem? Quando e por que ele a fez? Em que contexto foi feita? No caso desta imagem, por exemplo, pode-se apresentar de modo breve a seguinte síntese. Em primeiro plano vemos o Capitão América, personagem símbolo dos Estados Unidos, e, ao redor dele, em sentido horário, o Homem de Ferro, Thor, o Príncipe Submarino e Hulk. O Capitão América foi criado em 1941, no início da Segunda Guerra Mundial, e, antes mesmo da entrada oficial dos Estados Unidos no conflito, já combatia os nazistas. Os demais foram criados no início da década de 1960, o período mais quente da Guerra Fria. Ao fundo vê-se a figura de um Vietcong. Os Vietcongs eram guerrilheiros sul-vietnamitas que lutaram ao lado dos norte-vietnamitas contra o governo do Vietnã do Sul e as tropas norte-americanas. Note que alguns elementos ajudam a caracterizar a figura do Vietcong. As roupas, a sandália e o chapéu, típicos das áreas rurais do Vietnã e países vizinhos, os olhos puxados, a pele alaranjada, para indicar que se trata de um nativo daquela região. O Ho pode ser traduzido por fora, chispa. É uma espécie de grito de guerra do guerrilheiro Vietcong. Pelo balão de fala, percebe-se que ao dizer Ho, o Vietcong está gritando. Como se vê, o Vietcong está pondo super-heróis norte-americanos para correr, isto é, expulsando as tropas norte-americanas do Vietnã. A cena é uma alusão ao excelente desempenho dos vietnamitas na luta contra o bem armado e bem equipado exército norte-americano durante a Guerra do Vietnã. O aluno conclui assim que, com esse cartoon, o artista pretendeu fazer uma crítica bem-humorada à intervenção norte-americana no Vietnã. Passo número 3. De posse de todas essas informações, pedir que o aluno, ele próprio, produza uma legenda para a imagem. A legenda pode ser predominantemente descritiva, explicativa, analítica e ou ainda conter uma crítica. Professor, na produção da legenda pelo aluno, estaremos trabalhando principalmente as habilidades de observar, descrever, associar, relacionar, sintetizar e, por fim, contextualizar. Levar os alunos a contextualizar o oceano de imagens que seus olhos absorvem a todo instante numa velocidade crescente, talvez seja um dos maiores desafios do professor de História. Resumindo, trabalhamos com imagens na sala de aula com 3 propósitos. A. Educar o olhar. B. Contribuir para a formação de conceitos. C. Estimular a competência escritora. Na nossa prática docente, nós, professores de História, habitualmente propomos um texto, interrogamos o texto e, assim, estimulamos o aluno a produzir textos a partir de um texto. O que estamos propondo é, além de continuar estimulando a produção de textos a partir de um texto, levar o aluno a produzir texto a partir da imagem, texto para ela, sobre ela e a partir dela.